Vamos lá, agora acredito que deve estar ao vivo aqui na nossa live, diretamente do Facebook. Tá aparecendo ainda não, amor? Clica aí no... Tá ao vivo? Então vamos lá. Tá muito claro aí alguma coisa desse tipo? Tá não, né? Graça e paz, queridos, nós estamos aqui mais uma vez, tirando algumas das nossas dúvidas, algumas perguntas que nós fomos arguidos acerca de determinados assuntos bíblicos, algumas perguntas, digamos assim, que são salutares responder, para que a gente tenha uma congruência, uma relevância no nosso dia a dia com relação à Bíblia. Tem um livro dele, Ian Soares, que é sobre algumas dúvidas e enigmas da Bíblia, e cita até um rabino dizendo que existem mais de 2.000 dúvidas em relação às escrituras sagradas. Nós acreditamos no cânon regium plenum, quer dizer, o cânon que rege plenamente a nossa vida. Infelizmente, assim como Roy Zuck, como o próprio livro Introdução à Interpretação Bíblica, de Robert Bird Jr., Craig Bomberg e William Klein, eles falam sobre essas dificuldades. E cada um deles fala que as dificuldades de uma interpretação bíblica apetecível por quê? Porque existem alguns abismos que as técnicas e as ferramentas hermenêuticas são utilizadas para que esses abismos eles sejam diminuídos. Por exemplo, o abismo temporal. Nós estamos... Se levarmos em conta aquilo que Stanley Ellis fala no livro dele, Conheça Melhor o Antigo Testamento, nós estamos há quase 3.400 anos pós a primeira letra que foi escrita do nosso cânon sagrado. E esse abismo temporal, com a ferramenta hermenêutica, mostrando que a Bíblia é inerrante, salutar e totalmente atual, que é um contraponto e um bastião, aquele burburinho ensaiado por Ed Renekiewicz, que ecoa a teologia liberal travestido de uma piedade universal que pode ser feita por todas as pessoas, independentemente se aquela pessoa foi banhada com a graça de Cristo. Tudo isso vem para destruir essa perspectiva. Tá certo assim? Estamos aqui com uma pessoa ao vivo, mas com o passar aqui da nossa live, acredito que algumas pessoas vão adicionar mais volumes aqui na nossa live, tá certo assim? Mas antes de todas as coisas, assim como disse Agostinho, no livro dele, Da Doutrina, parte final, que é homilética, ele diz o seguinte: antes de ser um bom orador, seja um orante. Vamos pedir o direcionamento de Deus para dar início aqui às 4 ou 5 perguntas que me fizeram aqui sobre questões bíblicas, tá certo? Oremos assim: bondoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Jesus, pela tua tão grande e infinda misericórdia em nossas vidas. Estende as tuas mãos poderosas sobre nós, para que possamos falar do teu amor manifestado na cruz sobre estas questões relacionadas a alguns dogmas e perguntas bíblicas, que possamos, em Cristo Jesus, aprender um pouco mais de ti. Que o Senhor nos ajude e que eu possa ser utilizado através do Vox Dei. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A primeira pergunta, eu vou deixar no anonimato as pessoas que fizeram essas perguntas, que é bem mais ético no que se diz respeito à questão protestante. Então vamos lá. A primeira pergunta, no caso, foi uma pergunta que foi feita a uma determinada pessoa, e essa pergunta, essa pessoa reverberou em relação para que eu pudesse tirar essa dúvida. É sobre essa questão que há alguns anos já vem sido introjetado dentro do meio protestante, dentro do evangelicalismo, é a questão do cair no espírito. Essa pessoa diz o seguinte: eu já vi inúmeras vezes pessoas com possessões demoníacas, veladas ou bem abertas, com relação a manifestações, e vi essas pessoas, através da oração, através da leitura da palavra, essas pessoas caírem em estado de êxtase. Mas ela diz o seguinte: eu tenho visto isso também dentro do seio do clero. Eu estou usando essa palavra, não foi a que ela utilizou. Mas dentro do clero protestante, algumas pessoas
estão dizendo que estão sendo movidas pelo Espírito Santo em estado de êxtase. Essas pessoas estão caindo no Espírito, ou seja, essas pessoas estão tendo essas epifanias, dizendo que é de cunho pneumatológico, né? De cunho através do poder do Espírito Santo. Será que isso é verdade? Vejam só, isso acontece na segunda onda do pentecostalismo. A segunda onda do pentecostalismo, diferente da primeira, a primeira onda do pentecostalismo, ele frisa bem a questão do batismo com o Espírito Santo pós-conversão, a questão da santidade, a Bíblia como única e suficiente como regra de fé, que é um contraponto à ideia do liberalismo teológico. Graça e paz, meu querido irmão Luciano Firmino do Vale. Seja bem-vindo, meu querido. E a questão dessa santidade, a glamoralização da santidade até nas questões das vestimentas. Isso chegou aqui no Brasil através de Daniel Berg e Gunnar Wing, que foram pessoas que foram fundantes da Assembleia de Deus, que vieram aqui para Belém do Pará e trouxeram uma teologia salutar. Embora a gente possa ter uma divergência numa perspectiva pneumatológica, mas Daniel Berg e Gunnar Wing, eles vieram de forma ortodoxa, principalmente o Gunnar Wing, que era um teólogo, que a sua tese é sobre a questão do tabernáculo de forma tipológica em relação ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a segunda onda do pentecostalismo vem com essa ideia, juntamente com Aimee Peterson, Katar Nakuma, Smith Wigglesworth, que para que houvesse uma manifestação contundente do Espírito Santo, as pessoas deveriam cair no Espírito Santo. Como aqui no Brasil, as pessoas vêm com uma certa bagagem da terra do tio Sam, lá dos Estados Unidos, isso ecoou aqui dentro do Brasil nos últimos 20, 25 anos, que aconteceu essa forma esfuziente, dizendo que as pessoas, quando estavam em total êxtase, essas pessoas caíam, perdiam o domínio da existência. Então vamos lá, se biblicamente a pessoa, quando está sob o poderio e sobre a égide, capitaneado pelo Espírito Santo, será que a pessoa realmente ela cai no Espírito? Bem, biblicamente a gente não vê isso, nem de forma veterotestamentária, nem de forma neotestamentária. Embora eu seja adepto do Gerd Kirchen, que é da história da redenção, que é de forma prática e de forma particular, que eu acho que é uma norma interpretativa, é uma das normas interpretativas bíblicas, você não vê essa questão no Novo Testamento. Você vê pessoas perdendo o domínio da existência a partir de uma percepção demoníaca. As pessoas que estão sobre o poder do diabo, as pessoas perdiam o equilíbrio emocional devido ao controle diabólico do inferno. Você vê isso quando Jesus disse lá em Lucas 10, 19: eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e danos algum lhe fará. Nós vemos isso em Atos 16 sobre aquela mulher que tem aquelas manifestações de visões. Ela é uma vidente futura, e pessoas eram abonadas em relação a isso. E Paulo, quando expulsa aquele demônio juntamente com Silas, acontece essa questão dela perder o domínio da existência na expulsão demoníaca. Mas se isso realmente acontece biblicamente, não. Romanos 12, verso 1 e 2 diz assim: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos membros como oferta e sacrifício a Deus, porque o vosso culto é racional. E não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável. Graças a paz, Paulo. Vontade de Deus. Nós não vemos isso, veja só. Lá em 1 Coríntios 2, Paulo vai fazer uma diferenciação, principalmente na igreja de Corinto, que tinha alguns problemas de cunho doutrinário. Mesmo Paulo passando 18 meses pós-fundação, a igreja teve alguns problemas, principalmente com relação a essa pneumatologia, que as pessoas diziam que o burburinho teológico é que as pessoas que estavam em êxtase, essas pessoas elas eram superiores às outras pessoas, dizendo que esses dons da xenolalia, da glosolalia, eram dons superiores aos outros dons de forma mais ordinária. Lógico que eu concordo
claramente com Mike Permela, eu estou aqui juntamente com outras pessoas, que o único dom espiritual que não diverge, que é acrescentado nessa questão do recaime de atique da nova aliança, é o falar em línguas estranhas e também a interpretação, lógico, não é isso? Mas biblicamente a gente não vê respaldo para isso. Algumas pessoas tentam trazer essa experiência, o que a gente chama, nós como protestantes, nós vivemos no sola escritura, somente as escrituras. Não quer dizer necessariamente que qualquer outra coisa, experiência que não esteja bem detalhada nas escrituras, mas que tenha respaldo bíblico, ela não deve ser abjetada desde que ela esteja em total simbiose, em concórdia em relação àquilo que a Bíblia diz. Mas algumas pessoas, por exemplo, citam Jonathan Edwards, que é uma pessoa que nós conhecemos no nosso seio teológico, com uma pessoa com uma robustez teológica muito interessante. Tem até um livro de John Piper falando da biografia de Jonathan Edwards, uma pessoa que pregou um sermão, das quais, ao término do sermão, 500 pessoas solicitaram para converter, se entregarem a Jesus, de maneira que o sermão foi visto de tanta forma nos olhos das pessoas, e de uma consciência pecadora, de que as pessoas se seguraram nas pilastras no sermão, pecadores na mão de um Deus irado. Algumas pessoas, eu vou ser sincero a você, eu não vi isso com profundidade. Eu vi algumas pessoas fazendo algumas ilações na internet, alguns comentários em alguns grupos, de que a esposa de Jonathan Edwards chegou a flutuar. Não quer dizer que isso seja mais espiritual do que outra pessoa. Mas essa questão de perder o domínio da existência, principalmente aqui no Brasil, que veio sobre o grito de como é o nome daquele senhor lá estadunidense, que agora diz ele que rachou com a teologia da prosperidade, Benny Hinn, que virou mentor intelectual, espiritual de muitas pessoas, principalmente com Marco Feliciano. Não estou falando mal do nosso querido pastor Marco Feliciano, né? Com o pessoal dos Gideões Internacionais, os Gideões Internacionais da Última Hora, veio também essa questão do soprar no microfone. Isso a gente chama de sugestionamento. Na psicologia, na psiquiatria, acontecem essas mesmas coisas, né? Com o pastor da Assembleia de Deus dos Últimos Dias, também gritou muito com relação à mídia, mas isso não tem respaldo bíblico, dizendo que essas coisas que acontecem é uma confirmação e uma consolidação de que Deus esteja recebendo essa liturgia de forma aprazível às suas narinas. Tá certo assim, meus irmãos? Então vamos lá. A segunda pergunta que me foi feita foi uma pergunta relacionada sobre batismo infantil, né? A questão do infanto batismo. Veja só, John MacArthur falou que até o segundo século não se tem ideia dessa questão do batismo infantil. Tem um livro chamado Batismo Infantil, uma falha fatal. Por quê? O que se tem respeito na teologia calvinista e outras teologias que acreditam nessa questão batismal com relação à infância, exegeticamente não existe base para isso. Porque eles dizem que como existe uma continuidade da aliança veterotestamentária, e Paulo faz uma analogia sobre o nosso batismo, que também serve como a circuncisão, está lá em Colossenses, né? Que é uma circuncisão não feita por mãos humanas, e nós somos batizados na morte de Cristo, em Colossenses capítulo 2, eles vão dizer que isso é analogamente a circuncisão de forma totalitária aquilo que está positivado na antiga aliança. Mas devemos levar em consideração algumas coisas. Primeira coisa, é que na antiga aliança só participavam os homens, a partir do 8º dia. Na nova aliança, as mulheres, elas são batizadas. Como é que pode ser análogo de forma total? Isso é chamado de superinterpretação. Como é que pode isso, já que as mulheres também são partícipes na nova aliança? Não é verdade? Gaspar Marcelo, seja bem-vindo. Segundo lugar, quando Jesus fala analogamente sobre a questão lá em Mateus 18, sobre que devemos receber o reino de Deus como criança, Jesus claramente está mostrando que as crianças,
a questão da inocência. Ainda cita o Salmo 8, dizendo que o verdadeiro louvor é ecoado, essa ode sai das crianças de forma inocente. Embora aqui nós acreditamos que no nascimento nós já estamos manchados pelo pecado, mas devemos ter uma devida consciência em relação a isso. Não é verdade? Então, criança, até onde eu sei, criança de braço, né, que o pessoal ainda chega a batizar, criança de braço, ela não tem condições nenhuma, racionalidade a pedir perdão sobre as questões do seu pecado. A questão da fé sempre foi atribuída às pessoas normais, às pessoas, né, já maduras, com um senso crítico, um discernimento espiritual, para que elas possam entender essa questão do batismo. E, além disso, nós vemos claramente, no Novo Testamento, tem algumas ilações, não existe texto explícitos, mas as pessoas fazem ilações a partir de dizer que foi batizado toda a casa, como na questão do carcereiro em Atos capítulo 16, que a gente já falou anteriormente, quando Paulo é preso juntamente com Silas, né, as pessoas tratam dessas formas, dizendo que também as crianças do carcereiro foram batizadas. Mas devemos lembrar que na maioria dos casos, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, as pessoas que são lembradas são geralmente as pessoas maduras, e crianças geralmente também não eram contadas. Tá certo assim? Tem alguma pergunta aí, minha filha? Tem, amiga, eu vou escrever agora. A partir de quantos anos uma pessoa ou uma criança deveria ser batizada? Nesse caso, é a partir do discernimento que se tenha, que deva entender que ela é pecadora. Repete a mesma coisa para a pessoa. A pergunta da minha princesa é o seguinte: a partir de quanto tempo, quantos anos a pessoa deve fazer esse processo de iniciação batismal? A partir do momento que ela tenha consciência em relação daquilo que é pecado, que Jesus morreu, do que é certo, do que é errado. Você pode ver que biblicamente, quando Paulo fala, quando ele quer tratar as pessoas, isso quem fala, isso está no comentário de João Crisóstomo, ele fala isso em relação a 1 João capítulo 2. Quando a Bíblia fala lá, filhinhos, é quando essa questão, esse espírito que existia neotestariamente falando, é quando ele quer reclamar com as pessoas. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, eu vos dei leite, por quê? Eu não dei alimento sólido porque vocês são meninos. Lá em Hebreus capítulo 5 também fala acerca, dizendo que outras coisas não poderiam falar acerca da questão sacerdotal de Jesus, porque eles eram crianças e não comiam alimento sólido. Para você ver que esse eco sempre está nas escrituras sagradas, falando da inocência das crianças. Infelizmente, algumas pessoas motivadas por esse axioma pueril e cisense, algumas pessoas chegaram a defender o inferno infanto, Patrícia. O inferno de criança. Criança também vai para o inferno. Segundo o que dizem, né? Segundo o que dizem, né? Tá certo? Eu não tenho, com relação a isso, eu não concordo plenamente com isso. Mais alguma pergunta, meu amor? Então vamos lá. A terceira pergunta que me fizeram acerca daquilo que diz as escrituras sagradas é sobre essa questão da diferenciação teológica entre Paulo, eles afirmam dessa forma, de uma diferenciação teológica entre o apóstolo Paulo e sobre a questão de Tiago. Porque Tiago ressalta na sua carta, falando sobre a fé, que a fé sem obras é morta. E Paulo vai dizer que a salvação, lá em Efésios 2,8, pela graça sois salvo, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criado em Cristo, para boas obras. Quando Tiago fala acerca da fé, ele não quer dizer que a nossa salvação dar-se-á com emendas com relação àquilo que nós podemos fazer, não. O que Tiago está consolidando, o background para que a gente possa entender de forma contundente, relevante e profícua, é que Tiago, a audiência de Tiago, são pessoas que já são cristãs e pessoas que estão sofrendo vários ataques, né? Por isso que ele vai dizer em Tiago 1,12, bem-aventurado o varão que sofre provação e permanece fiel. Qual é a provação que estão passando?
segundo Hernandes Lopes, segundo John MacArthur e segundo outras pessoas que desenvolvem um comentário bem consciente acerca disso, é que eles foram expulsos. Eles estão, como Tiago capítulo 5 vai dizer, sobre a questão dos salários que eles não estão recebendo, que eles estão sendo de forma subalternos, são subservientes como aos seus senhores e não estão recebendo os seus pecúlios. Algumas mulheres ficaram mortas. E a única maneira que Tiago fala não é a questão de boas obras, mas que eles pudessem demonstrar essa fé às outras pessoas através das ações, inclusive ajudando os outros irmãos que estão numa situação de hipossuficiência. Isso é uma linguagem do direito previdenciário, falando das pessoas que estão com dificuldade em relação ao pecúlio, que essas pessoas possam ajudar outras pessoas. Nada mais é do que o efeito da graça. Por isso que Paulo diz que somos feituras dele, criado em Cristo para as boas obras. Quando a graça de Deus energiza o coração do homem, trazendo essa ruptura com o velho homem e essa apatia acerca das coisas de Deus, veja o que é que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, 9 em diante. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque fui perseguidor da igreja, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Antes trabalhei mais do que todos os apóstolos, não eu, mas a graça de Deus que está na minha vida. Quando o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2, você pode observar que a igreja está totalmente energizada, possuída pelo Espírito Santo, e a igreja ela começa a alavancar, começa a crescer, as pessoas perdem o medo da perseguição. Capitaneado pelo judaísmo, tendo o cristianismo como uma religião mais baixa, as pessoas como Pedro, João e outras pessoas, eles gritam e ecoam com a espada no pescoço, dizendo: importa obedecer a Deus do que aos homens. Tá certo assim? Tem alguma pergunta aqui? Outra pergunta que fizeram foi se todas as pessoas estão aptas. Sim, muito bem lembrado, minha querida secretária. Tem algum requisito para isso? Então vamos lá. Existe o requisito, sim. Por que não? Para que as pessoas possam ceiar. Os requisitos são, vejam só, a pessoa está em comunhão em Cristo. Deixa eu ler o texto aqui para ficar mais fácil, né? Para pelo menos eu mostrar que estou lendo a Bíblia, né? Juntamente aqui com os irmãos. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 11, o que é que o digníssimo apóstolo Paulo, o incansável doutor dos gentios, ele fala acerca da questão da ceia. Diz assim em 1 Coríntios capítulo de número 11, e verso 17 em diante. Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, visto que vos reunis, não para melhor, mas para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos reunis na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio, até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem em vosso reino. De sorte que quando vos reunis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é repartido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do Novo Testamento. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor
até que ele venha. Portanto, qualquer que come este pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, número 28, né? Pois o homem assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muito fracos e doentes, e muitos já dormem. Oi? Estava na frente da Bíblia? Então vamos lá, veja só. Quais pessoas, a ceia do Senhor do primeiro século, ela tem uma diferenciação considerável em relação ao que nós fazemos hoje. Hoje, consuetudinariamente, o que é que nós fazemos? Um cálicezinho, um suco de uva e um pedaço de pão, para que a gente faça isso em memória de Cristo. Tudo bem, não tem problema algum com relação a isso. Mas isso a gente chama de festa do HP, que é a realidade que acontecia no primeiro século. As pessoas levavam comida e lá era chamado, por isso que é festa de HP, é festa do amor. As pessoas se reuniam e as pessoas, de forma simbiótica, mostrando a harmonia da igreja, todos de igual modo degustavam daquela ceia. E o que é que acontece quando Paulo fala isso? Eu não vos louvo, porque quando vocês se reúnem e há entre vós dissensões. Dissensões no original, quer dizer, risma, que essa palavra ela é utilizada 3 vezes no Novo Testamento, 2 é na igreja em Corinto, que era totalmente sectária, porque as pessoas tinham partidos preferenciais em relação à perspectiva, digamos assim, teológica. E o que é que acontece? Paulo está dizendo que as pessoas mais abonadas, as pessoas que tinham mais pecúlio, opulentas, o que é que acontecia? Essas pessoas não repartiam com os mais pobres, mais mais, digamos assim, com menos recursos financeiros, e acontecia essas dissensões, e essas pessoas não participavam dessa ceia. O que é que Paulo disse? Tudo que era feito deveria ser feito de forma doxológica. Por que forma doxológica? Para a glória de Deus. Por quê? Todos deveriam comer de igual modo e ninguém deveria comer mais do que o outro. Todos naquela ceia deveriam degustar daquele momento, lembrando da morte de Cristo e discernindo o corpo. Essa é a primeira parte. E Paulo vai dizer que o resultado disso é que alguns estão fracos, alguns estão doentes e alguns já estão mortos. Gordon Finn, no seu comentário, diz que existe algumas perspectivas de dizer que esses que já dormem é em relação às pessoas que morreram sem discernir o corpo de Cristo. Fraco no original, dar-se-á uma ideia da mesma coisa de uma pessoa que tem uma fraqueza crônica. Só que aqui é no sentido espiritual da coisa. É uma pessoa que não consegue alavancar espiritualmente. Sempre fica naquela, digamos assim, de forma moribunda espiritual. Aí Paulo está dizendo isso. Mas eu sei que assim, a pergunta que foi dada é mais ampla, né? Vou tentar falar aqui de forma holística algumas coisas que têm alguns problemas na igreja moderna. Por exemplo, 2 pessoas que vivem maritalmente, elas podem ceiar? Viver maritalmente é pessoas que têm conjuntura carnais, mas não querem a responsabilidade do casamento. Claro que não. Por que essas pessoas não querem casar? Aí a gente dá mais um desdobramento, porque às vezes a mulher quer casar e o marido não quer casar. Será que essa mulher ela pode deixar de ser participante da ceia? Não, porque ela tem um desejo de casar, de viver uma vida de forma regrada, só que o marido não quer casar com ela, devido a tudo isso. Ela deve deixar o seu marido? Não, mas ela tem essa possibilidade tanto de participar, né, do batismo, como também participar da ceia sem nenhum problema. O que nós vemos hoje é que, infelizmente, existe o que nós chamamos da doutrina dos pais, que é na parte Mishnah, que diz assim, o que é o Piquet Avot, que alguns falam isso, que diz o seguinte, que Moisés recebeu a tradição e ele passou para
Josué, e de Josué passou para os anciões, dos anciões aos profetas, e depois para a grande assembleia, dizendo: fazei discípulos, ensinai os mandamentos e criai uma cerca. Essa ideia de cerca que eles falam, por exemplo, Walter Kaiser Jr. fala isso no seu livro sobre hermenêutica, juntamente com Moisés Silva, é a ideia de colocar, se tivesse uma cerca na árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva, ela conseguiria degustar com mais facilidade ou com mais dificuldade sobre a questão do fruto do conhecimento do bem e do mal, com mais dificuldade. E essas doutrinações humanas que existem acerca dessas coisas é a perspectiva do homem de querer colocar algumas cercas, é a ideia de dar uma ajuda a Deus. Como Jesus combateu isso, e os demais apóstolos sempre quebraram isso em relação à tradição, em contraponto com aquilo que as escrituras dizem. Essas pessoas, essa mulher pode, o marido pode. Agora orar, pedir graça a Deus para que a outra parte do relacionamento, essa pessoa queira casar. Não existe sacralização digamos assim, de casamento na igreja ou no civil, não. O que importa é que quem está no casamento exige responsabilidade. Por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai dizer no verso 7, no verso 10 ou 11, quando eu era menino, agia como menino, discorria das coisas de menino. Quer dizer, que o amor faz com que a pessoa tenha maturidade e responsabilidade. Nós não podemos viver o nosso relacionamento de acordo com o modus operandi que o mundo secular quer. Nós não podemos estar trocando matrimonialmente de pessoas sem ter questões plausíveis que a Bíblia fala. Né? Infelizmente, a realidade que nós vivemos com relação à cristandade é essa. O problema que existe em relação à ceia, né? Será que a pessoa que vive namorando também, né, que tem, vou utilizar o nome mais científico, conjuntura carnal com essa pessoa da qual também não tem nenhum relacionamento consolidado através do matrimônio, também não pode. Tem que ter discernimento para que a pessoa, com a graça de Cristo... Por isso que algumas igrejas, na eclesiologia da igreja, geralmente quando se faz a ceia, para que a pessoa possa participar, algumas pessoas perguntam se a pessoa... se algumas pessoas querem pedir perdão a Deus de forma discricionária, porque a ceia ela é discricionária, né? Nós devemos examinar dogmaso, cada um a si mesmo, não é a igreja, não é ninguém. Se a pessoa quiser participar da ceia, aí é um problema, é uma questão discricionária, é uma questão personalística. Mas a Bíblia fala o quê? Que aquele que assim faz se autocondena. Não, realidade, você está dizendo, aquele que faz dessa forma, ele está fazendo uma autocondenação, né? A consciência não está sendo cativa à palavra de Deus. Mais alguma pergunta, meu preciso? O pastor, meu futuro pastor, né, o candidato aí ao colégio pastorado, meu amigo Rogério Vilaça da Silva, professor também nas questões relacionadas à teologia. É um prazer ter o irmão aqui juntamente conosco. Meu pastor José Cleto e amigo, ele foi discente nosso lá em São Lourenço da Mata também. Um abraço, meu querido amigo e ilustríssimo irmão. Mais alguma pergunta aí, meu amor? Sobre o dízimo. Tem que dar o dízimo mesmo. Eu acho que a gente chegou até a falar. Falou da outra vez? Falou da outra vez, mas... Não lembro não. Acho que a gente conversou aqui em casa. A gente conversou, não foi? Vejam só, o que é que essas pessoas contemporâneas falam acerca do dízimo? O grande problema que nós vemos, eu vou passar das problemáticas atuais, tá certo? A problemática atual que nós vemos é que o dízimo ele é muito mal empregado, principalmente as igrejas de cunho episcopal. O que é a igreja de cunho episcopal? Não quer dizer episcopal carismática, não. Episcopal é um modelo de governo onde existe um presidente, um líder, e causa o efeito cascalho, né? Posições eclesiológicas acima uma das outras pessoas, quase um sistema herbalifeano, né, de aderência de pessoas. Tem auxiliar local, auxiliar de igreja, tem diácono, tem presbítero, tem evangelista, tem bispo, tem semideus e tem aquela pessoa que está acima no comando. E o que é que acontece? A ideia desse pragmatismo religioso é que quanto mais placa de igreja, melhor. Em relação às pessoas que estão na igreja, é quase
insuficiente a questão de ajuda. Quando o dízimo foi criado, digamos assim, o dízimo é criado antes da lei. Você vê isso no caso de Abraão, quando tem um encontro com Melquisedeque, que é o rei de justiça, onde Abraão, o nosso patriarca, que ainda é Abraão, ele paga o dízimo a Melquisedeque. Os escritores, aí o pessoal diz, mas isso a gente não vê no Novo Testamento. Claro que vê. Você vê lá em Mateus 23, quando Jesus faz uma diatribe contra os fariseus, aquele grupo sectário do primeiro século, claramente Jesus disse, olha, vocês dão dízimo da hortelã, de outros materiais, mas vocês não trazem misericórdias consigo. Mary Tenniel tem um livro, Análise do Novo Testamento, História e Análise, se eu não estou enganado, uma análise do Novo Testamento, fala acerca dos fariseus, que existiam 6 grupos sectários. No livro Dicionário de J.D. Douglas, vai falar que uma das marcas dos fariseus era claramente exigir o dízimo dos discentes, das pessoas que estão em audiência com ele. Por quê? Um verdadeiro israelita, ele era um verdadeiro dizimista. Existiam grupos também que era abominação pagar tributo a César, como os grupos dos zelotes, que eles acreditavam que não existia uma monarquia, até mesmo dentro do quadrante da tribo de Judá, da onde vem essa descendência de Davi, porque acreditavam que juntamente com Macabeus se tinha corrompido isso. Fala muito bem acerca do dízimo e acerca das questões do pecúlio. E quando lá em Hebreus capítulo 7, quando o escritor aos Hebreus, algumas pessoas dizem que algumas pessoas argumentam que o livro de Hebreus, eles são compilações, né? Um pastor que está pregando na igreja e está falando e está demonstrando claramente ali, ele faz uma analogia sobre o dízimo, dizendo que até a tribo de Levi, através dos lombos de Abraão, pagou o dízimo. Mostra a Melquisedeque que Jesus, tipologicamente, Melquisedeque é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, mostra claramente que Abraão pagou o dízimo. A igreja não é tão tocada assim no primeiro século, esse assunto sobre o dízimo e oferta, porque a igreja era totalmente liberal no que se diz respeito a ajudar outras pessoas. Não vejo problema nenhum. O grande problema que é existente com relação a isso é com as questões relacionadas, como é usado hoje o dízimo. O dízimo ele é criado veterotestariamente, a tribo de Levi e as viúvas, como um sistema previdenciário de ajuda. Lá naquela época não se tinha o Instituto Nacional de Seguridade Social, nem tinha tão famigerada Constituição de 1988, do artigo 184 em diante, que fala acerca das questões desse sistema previdenciário. Mas, como os sacerdotes eram encarregados das questões desde a ambiência do tabernáculo, das questões litúrgicas e de ensinamento, que eles não tinham tribos e necessariamente era pago o dízimo e as ofertas a esse povo. No capítulo de Malaquias, quando fala acerca do dízimo das ofertas, é porque, como o sacerdócio está corrompido, as pessoas não querem ofertar, por isso que Deus manda que as pessoas devolvam à casa do tesouro a questão do dízimo e das ofertas. Algumas pessoas erroneamente, eu acho que por digamos assim, eu vou utilizar uma linguagem de um amigo meu, de um estelionatário hermenêutico, fala daquele texto dizendo que quando a gente dá dízimo, Deus vai evitar com que o gafanhoto chegue na nossa fazenda, a questão do devorador. Aí vai entrar a questão o método de continuidade e descontinuidade do Antigo Testamento, porque ali ele está falando literalmente da nação de Israel, que dependia, como nós dependemos, mas tinha um modo operacional de uma nação propriamente dita de Israel, aquele modelo, tá certo? Tá certo assim? Mais alguma pergunta, meu amor? Estamos a quantos minutos aí? Não sei, começou de 8h10. Faz 40 minutos. Faz 45 minutos que nós estamos aqui nessa aula online. Estou um pouco rouco. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei se é uma gripe leve, mas eu estou um pouco rouco. Eu vou responder aqui mais uma pergunta do que me foi colocado, que é as questões sobre batismo no Espírito Santo,
né, se é pós-regeneração da pessoa, ou se é no momento da regeneração, veja só. Tem essas duas vertentes. Eu acho a mais plausível a questão de, na conversão, que é o batismo realmente com o Espírito Santo. Aqueles que advogam um batismo pós-conversão, né, que exista essa busca, essa questão dessa ação piedosa através da oração, de jejum, e como ponto, existe também divergência, o que é o ponto inicial do batismo com o Espírito Santo. Tem até um livro do Silas Daniel, que é um bom teólogo da Assembleia de Deus e jornalista, um bom teólogo, ele é um bom teólogo, isso aí ninguém pode dizer ao contrário. Fala acerca da evidência inicial, que fala que a pessoa necessariamente tem que produzir xenolália. As pessoas têm que entender aquilo que Jesus falou sobre a promessa do Espírito Santo, que era o outro consolador, que é o Paracletos, é aquele que estaria ao lado devido à morte e ascensão pós-ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos entender, vejam só, o livro de Atos, ele tem uma literatura própria que ele está trabalhando de forma histórica. É um livro que trata da historicidade da igreja. Eu concordo com Heber Carlos Campos, que é a continuidade do seu evangelho, mostrando para Teófilo. Quando diz que não vos ausenteis de Jerusalém até que do alto seja investido de poder, mas Jesus no capítulo 21 de João, Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, como a questão acontecia no Antigo Testamento, as êxtases, né, onde o Espírito Santo habitava nos profetas em dado momento de forma mais efusiente, de forma temporária para um determinado assunto. Como Jesus, né, Jesus sobe aos céus depois de 40 dias, esses 10 dias, cumprindo-se a festa de Pentecostes, que é a festa das colheitas, o Espírito Santo cai, né, ele desce, e como um vento veemente encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Jesus pede para que os discípulos não se ausentem de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Se você vê no livro de Isaías, a mesma coisa acontece. No livro de Isaías, de forma, uma epifania, numa visão, a língua dele é queimada, mostrando a santidade, assim da mesma maneira quando o Espírito Santo desce nos apóstolos, nos 120 em Atos, capítulo de número 2. E esse desenvolvimento a gente vê que não é pós-conversão quando a gente chega numa carta doutrinária, que é a carta de Coríntios, quando diz em 1 Coríntios capítulo 12 e verso 13, que todos nós fomos batizados no mesmo Espírito em um só corpo. Aí vamos lá. Paulo faz alguns jogos retóricos de perguntas, mostrando que cada um tem de Deus o seu próprio dom, e o Espírito Santo dá a cada um conforme ele quer para a edificação da igreja. Ele vai perguntar: todos são apóstolos? São perguntas retóricas. Não. Todos são operadores de milagres? Não. Todos falam em línguas? Não. Todos têm um dom? Não é de interpretação? A resposta é não. Mas todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. Eu acredito que isso tenha acontecido no ato da conversão. Não quero desprezar a doutrina, né, que é proclamada principalmente pelo ambiente pentecostal, mas diga-se de verdade, eu não gosto muito dessa argumentação histórica. Essa confirmação histórica é bom para a gente ver o andajar da igreja. Já disse Cláudio Honor de Andrade, citando no livro de Flávio Joséfo, História dos Judeus, ele fala o seguinte, citando Cícero, que nós devemos atentar para aquilo que aconteceu antes de nós, para que nós não nos tornemos eternas crianças. Historicamente não tem base para dizer sobre essa questão que o batismo com o Espírito Santo na história da igreja ele é pós-conversão. Isso nós não vemos, não existe essa ilação nem de forma panorâmica, nem de forma pletórica, abundante, isso não é existente, tá certo assim? Eu agradeço aos irmãos por esse momento ímpar. Teremos outros momentos com relação a isso, tá certo? Sobre essas questões de tirar essas dúvidas. Desde já quero agradecer a minha esposa que incansavelmente sempre está comigo, né, que me estimula a fazer isso para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento. O maldito do Paulo Freire tem uma frase muito interessante, né? Quando eu aprendo, eu estou ensinando, e quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo, tá certo assim? Que até a próxima, que Deus nos abençoe, e fique aqui, né, o meu abraço para os demais irmãos que estão nos acompanhando. Um abraço, fiquem na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.